Bom, em primeiro lugar, Wilson, em relação à sua participação no Fórum de Competitividade, como é que foi essa estruturação e como é que você vê a estruturação atual e o nível de desenvolvimento da rede de tecnologia que você está participando? Mais especialmente por uma interrogação minha, baseada na minha rápida apresentação de hoje pela manhã, esses desdobramentos, anunciadas cooperação europeia sobre regulação. Em que medida há alguma interface, houve no fórum, e há ou pretende haver hoje dos trabalhos da rede de nanotecnologia? Pessoal, olha só, o Fórum de Competitividade, ele começou em novembro de 2009 e ele funcionou até o ano passado, acho que no início de 2012. Depois ele não ocorreu mais, porque o Fórum ele era um grupo de voluntários, por incrível que pareça, trabalhando por um tema de interesse da nação, mas que as pessoas iam lá porque, enfim, achavam que tinham que dar a sua contribuição. Eram 4 grupos. O grupo de trabalho regulação, marco regulatório, a questão dos recursos humanos, o internacional, mercado, tá? Não era insumo, era mercado, a internacionalização, recursos humanos e marco regulatório. E depois, lá por volta de 2011, se formou um grupo de empresários, não era bem um grupo de trabalho, mas era um grupo de empresários que se colou nesses 4 GTs. Então, na verdade, esses 4 GTs, cada um deles tinha, enfim, uma missão para desenvolver e aparentemente estava indo bem, não tinha um ritmo muito grande, até porque o ritmo era ditado pela capacidade das pessoas de participar das reuniões. Então, cada um tinha que pagar o seu, geralmente ou era aqui em São Paulo, ou era no Rio de Janeiro, ou era em Brasília, então era uma logística de deslocamento bastante grande. E no ano passado, enfim, houve algumas mudanças no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e também no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que os dois estavam capitaneando o fórum, e aí simplesmente não houve mais reunião. Então, o fórum, para mim, o fórum morreu, ou ele está suspenso. Não sei, morreu, ele está suspenso. Então, me parece que o Brasil perdeu ali um espaço interessante de tentar fazer uma articulação entre essas áreas. Né? Hoje existem várias redes, e aí respondendo um pouco a segunda parte da sua pergunta. Essas redes, elas têm, mas eu vejo que elas na prática elas têm um pouco de dificuldade de funcionar. Né? Porque cada uma delas tem um determinado projeto e elas estão trabalhando na execução dos objetivos do projeto. Né? Quanto à intervenção do modelo europeu, eu coloquei ali um pouco, mas me parece aquilo que eu falei antes, acho que você não estava aqui, mas me parece que tem 2 modelos bem claros hoje de regulação. O modelo europeu, que é mais restritivo, mais tradicional, na dúvida não pode, até pela interpretação que eles dão ao princípio da precaução, que é uma interpretação muito mais restritiva, e tem um modelo americano, né? Em que o princípio da precaução ele também existe, mas ele tem uma interpretação bem mais alargada, porque você pode, na dúvida, mas você deve registrar, você deve acompanhar, você deve fazer uma série de levantamentos e continuar com os testes. Então, eu não saberia te dizer exatamente se essa questão da cooperação europeia para a regulação. É como eu disse, eu vejo assim 2 grandes espaços importantes de geração de conhecimento científico, tecnológico e jurídico. Que o Brasil vai ter que olhar qual é o que mais se aproxima da nossa realidade. Eu volto a dizer assim, não é para importar modelo, acho que não é importar, mas é se inspirar, é ver o que já está dando certo, é ver o que a gente pode trazer para dentro do Brasil e tentar nos proteger. Porque no fundo me parece que as pesquisas que já estão aí, elas têm esse mote, elas têm esse objetivo de proteger, de sinalizar, de recomendar, de sugerir. Então me parece que nós temos que dar ouvidos para isso.
E as redes talvez seja um espaço interessante para isso. Mas eu volto a te dizer, as redes, todas elas estão ancoradas em projetos. Esses projetos foram aprovados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o CNPq, e elas têm seus objetivos. Né? Muitas não, na verdade, eu vou te mentir. Em questão regulatória, eu acho que eu participo das duas. E os outros que formam os outros projetos que estão nessa rede não são de regulação. São de pesquisa na área usada. Não. Bom, eu queria colaborar com o Wilson e sugerir, para quem quiser se aprofundar um pouco mais no princípio da precaução, tem um artigo que está disponibilizado na internet, é da Maria Alexandra de Souza Aragão. Ela é uma professora de Direito Ambiental muito renomada de Portugal, entende muito de Direito Ambiental. É um artigo de, no máximo, 15 páginas, se chama Princípio da Precaução, Manual de Instrução. Parece bem, o título parece ser um artigo bem bobo, mas ela indica alguns passos na área do direito para a aplicação do princípio da precaução, passos que poderiam ser seguidos, inclusive por órgãos governamentais, né? É bem interessante, né, Wilson? Eu acho que os dois melhores artigos assim que avançam é o do Pérez e o dela. E eu queria perguntar para o seguinte, nessa questão do meio ambiente do trabalho, sem sombra de dúvida, a Fundacentro está lá na frente aqui no Brasil, né, trabalhando há anos já, produzindo um grande material, bem disponibilizado na internet, mas para quem faz pesquisa, precisa de livros, né? Para dar maior referência. Tu não acha que não estaria nada da Fundacentro pegar tudo isso que ela tem disseminado na internet, cartilha, fazer um livro bem feito, assim, com ISBN, para a gente poder citar assim a Arcuri e etc, e tal, né? Assim nas nossas teses, nas nossas dissertações, nas nossas monografias, para dar maior segurança. Pode ser um e-book, né? Não precisa ser um livro, não precisa ser impresso, mas que a gente tenha segurança, já ter um livro, porque eu tenho essa sensação, e gostaria que você também falasse, que a Fundacentro presta um grande serviço nessa área do meio ambiente, trabalho na tecnologia. Sem dúvida, está feito o desafio. A gente ajuda a escrever, se for o caso, a gente escreve, né? Cada um de nós dá uma contribuição, que realmente é preciso deixar registrado isso, né? Tanto na internet, quanto nas histórias em quadrinhos, mas também textos científicos. Acho que sim. A gente tem um livro quase escrito, que é fruto de uma pós-doutorado da Grícia, lá na Bauer, na Alemanha. A gente só precisa formatar com cara de livro, né, Grícia? Mas o livro está basicamente escrito. O problema nosso é de tempo mesmo, de a gente conseguir se dedicar mais a escrever. A gente acaba entrando numa roda viva de eventos e outras coisas, né? A gente acaba não conseguindo escrever. Eu queria aproveitar a oportunidade que você falou sobre aquele evento, aquele manual que a Organização Mundial da Saúde está elaborando, que você falou que o Brasil faz parte. Para só informar para vocês mais ou menos em que pé que está esse manual. No Brasil, quem faz parte do grupo básico de desenvolvimento do manual somos o William e eu, né? Pela Fundação e pela Fiocruz. Então, o manual da OMS tem uma sistemática para se desenvolver. Primeiro, alguém da organização tem que achar que o assunto é importante, isso já foi encontrado, né? A importância de tomar cuidados em relação à saúde do trabalhador que trabalha com nanotecnologia. O grupo da OMS já identificou isso, já fez um projeto para a elaboração desse manual. Esse projeto começa com, eles desenvolvem algumas perguntas-chave que seriam condutoras para fazer esse manual. Essas perguntas-chave são submetidas a esse grupo, não é bem revisor, mas de acompanhamento, que a gente faz parte, desses 20 perguntas iniciais se transformarem em 10 perguntas, e existe uma série de itens que têm que ser
feito uma revisão bibliográfica para poder subsidiar a introdução dessa pergunta no texto. Né? Bom, então, isso já foi feito, foram escolhidas 10 perguntas, e como o trabalho é todo voluntário, várias pessoas foram consultadas para saber quem se disporia a fazer uma revisão bibliográfica dessas 10 questões. Nosso colega da Fundação, o Luiz Renato, ele se dispôs a fazer a revisão de uma das questões, que era baseada na participação dos trabalhadores, praticamente na gestão de risco, né, de forma que o risco se transformasse em risco seguro na questão da nanotecnologia. Teve mais 2 questões apenas, só 3 das 10 teve voluntários para se discutir. A outra questão é sobre o uso do control band, né, da elaboração por bandas, do controle por bandas para controlar a nanotecnologia. Isso a bibliografia foi levantada pelo Nayoshi. E a terceira questão foi que nanopartículas teriam que ser abordadas no livro. Isso foi o pessoal do Canadá que fez uma revisão bibliográfica. Resumindo, nenhuma das 3 pessoas conseguiram encontrar evidência científica para subsidiar a pergunta voltadas especificamente à nanotecnologia. Né? No Canadá foi um mundo de nanopartículas. Eles ficaram assim, bom, por onde a gente começa? Né? Destacar. O pessoal do Control Band, do Nayoshi, encontrou apenas 2 artigos científicos que faziam alguma utilização do princípio da precaução, mas que não foram considerados suficientes como evidência científica de que o princípio da precaução realmente seria seguro para nanotecnologias. Existem vários artigos sobre o Control Band, mas não voltados para a nanotecnologia. E o Luiz Renato também encontrou artigos voltados especificamente à participação dos trabalhadores em nanotecnologia. Então, o grupo está elaborando, reestruturando as questões. O prazo para terminar seria janeiro de 2004 já foi estourado, porque não vai mais dar, não vai ser prorrogado. Então vai ter essa segunda etapa em que o livro as perguntas vão ser reestruturadas para tentar a elaboração da seguida da OMS. E quando essas perguntas estiverem reelaboradas, você vai fazer de novo essa pesquisa. Isso. E aí precisa voluntários, como é que se faz para... Não sei se a gente poderia estabelecer o canal aqui. Então, geralmente a OMS manda para os 6 colaboradores as questões e pergunta quem seria voluntário para responder. Né? Geralmente, a Fundação vai ser colaborador da Organização Mundial da Saúde na questão de saúde dos trabalhadores. Então, a gente também é consultado para ver se tem alguém que se habilita a responder. Então, nós consultamos os colegas do nosso grupo, da Fundação, Luiz Renato, até porque, de certa forma, a casa para a tese de doutorado dele, que está em fase final, né? Então, juntou as 2 coisas, que foi muito bom, porque ele já tinha feito uma pré-revisão bibliográfica, isso ajudou tanto a tese dele quanto o trabalho da OMS, e foi desse jeito. Possivelmente, quando vier a nova consulta, a gente repassa para todo o grupo, né? Inclusive, mais gente quando está envolvido, e se dispõe a fazer essa revisão bibliográfica que subsidie, né, essas perguntas condutoras para fazer uma nova OMS. Obrigado. Mais alguma questão? Dani. Não é bem uma questão, mas eu vou responder uma pergunta que eu fiz para o Dule. Nesses 10 anos, temas, começou com risco e precaução, risco e precaução até o 10º. Falamos de divulgação científica, que era uma preocupação de divulgação para os trabalhadores, estudantes, cartilhas. 10 anos, nós estamos na mesma temática. A questão do princípio da educação, levar isso como, né, os desafios dessa questão da educação, também é um tema dos 10 anos, só para ver como as coisas, né, se batem na mesma tecla. E hoje nós tivemos, eu acho assim, que um exemplo desde o primeiro e segundo encontro, com a aula que nós tivemos da professora Cecília, com os alunos que ela trouxe, porque
apesar de muito bem colocado, é o otimismo. A nanotecnologia vai resolver o problema do mundo, mil materiais, não é uma mentira, não é uma mentira, sonhos, isso. Mas em nenhum momento houve uma possibilidade de, olha, mas vamos tomar um cuidado, você até perguntou, vamos tomar isso, vamos tomar aquilo. Quer dizer, há um gap entre o que as ciências exatas estão fazendo, desenvolvendo, não estou dizendo que isso é ruim não, o que eles estão fazendo, ótimo, e uma preocupação que nós temos. Nós ainda estamos num mar de dois coisas, é a água e o óleo, me parece. Eu acho que esse é um desafio, talvez para o 11º, não sei, que a gente tem que, de alguma forma, ver como é que estabelecer pontes, porque quando vem com muita boa vontade, mas o discurso você já pode saber qual é. Pode até trazer uma novidade que a gente não sabe, inventou um fio condutor agora, mas não sei o que vai lá por baixo, mas cuidado, você está pisando em cima. Isso é ótimo você saber, mas não há nenhuma preocupação com isso, a não ser dentro dos seus laboratórios, meu laboratório, meu aluno, que eu também tenho cá minhas dúvidas, eu sei quem limpa, não é? A gente conhece aquele discurso, sei lá quem que limpa o laboratório, o que que faz. Mas, enfim, é isso que eu queria colocar, ajudando. Nas respostas, eu acho que isso é importante para se pensar o 11º, para ver aquilo que você coloca. Ainda estamos 10 anos atrás, 2003, a meta do governo era começar a regular. 2013, 13 anos depois, vamos começar, nós não começamos, então. Então é só isso que eu queria colocar. Não, uma coisa que eu queria falar em continuidade àquilo a pergunta que eu fiz para aquele professor. Algumas palestras que eu dei na área de agricultura orgânica, o que eu falava era o seguinte, que no final, né, todo profissional ele tem que estar sempre preocupado com o papel social da ação dele. Isso é muito importante, né? Então, uma outra coisa que eu concluía nas minhas palestras, quando eu falava sobre a agricultura orgânica, é que, na verdade, o ruim não é o conhecimento e o desenvolvimento do conhecimento, é o uso que você faz dele. Então, quando a gente começa a discutir essa questão da precaução, e a gente levanta uma porção de questões, muitos profissionais da área exatas acham que a gente está colocando barreiras e está colocando, sei lá, um freio no desenvolvimento, e não é isso. Na verdade, o que ele tem que estar claro na cabeça dele é que ele tem que saber o que ele vai fazer com esse conhecimento, né? E essa é a questão. Não ser contra o conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você tem que saber o que fazer com aquele conhecimento. Essa é a questão. Eu não estava aqui, você estava falando da professora Maria Cecília, ela não falou nada dos perigos, mas então, uma visão parcial, porque esse vídeo que eu falei da TV Cultura, se você botar TV Cultura dando tecnologia, acho que é matéria de capa. E ela aparece e faz uma explicação bem detalhada e fala exatamente os perigos de parar no cérebro. Né? Então aqui ela não falou, vai no vídeo que é ótimo, aquele que eu falei que tem previsões que foram feitas para os equipamentos domésticos, em 1932, do celular, gravador na televisão, o outro vai lavar roupa e não sei o que. Nesse vídeo ela destaca, muito bem destacado, os perigos da tecnologia. Eu vou tocar novamente uma frase que eu também falei no nosso primeiro, né? Porque, quer queira que não, cada um de nós vem com a nossa própria visão de mundo. E tem algumas coisas que são das áreas.
Então, dependendo, a lógica de formação em algumas áreas, e eu tenho vários colegas físicos que trabalhamos juntos, né? Eles têm a lógica de liberdade de cátedra e uma ideia de que o desenvolvimento da tecnologia e das inovações é algo que se vê depois. Então, detalha-se uma agenda de pesquisa. Pode ser que saia algum resultado que seja útil. E nessa visão de formação, né, não vai ser ele que vai fazer, vai ser outro. Então, às vezes, o que o de um lado cobra não é entendido pela racionalidade do outro, e vice-versa. Então, esse desafio do estabelecimento de pontes, ele requer que nós também nos coloquemos dos dois lados. Às vezes, algumas opiniões puramente assim, políticas, às vezes não dão conta. Às vezes, a própria formação nas áreas traz essa visão de mundo diferenciado. É interessante que alguns colegas físicos, né? Assim, engraçado que do que a gente trabalha concretamente, você subverte completamente a nossa ordem, né? Fazemos porque somos seus amigos, mas a nossa lógica científica não é essa, né? Então, a tarefa é bastante árdua, né? Há uma diferença entre o físico teórico e o físico laboratório. Dois mundos que não são. Queria completar, eu tenho muitos amigos físicos também. Eu não sei por que eu gosto dos físicos. Talvez porque eu sou uma física frustrante. Pode ser. Mas há uma diferença muito grande entre o universo e o posicionamento dos físicos teóricos e dos físicos de laboratório, experimentais. Inclusive, entre eles, o diálogo não é muito bom, não. Eles acham que os físicos teóricos estão lá na estratosfera, não sei o quê, porque os físicos experimentais, esses sim, me desculpem, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, eles trabalham junto com os tecnólogos, etc. E o trabalho deles, que é a aplicação do conhecimento do outro, é que não tem resultado prático. Eles não vão para o laboratório atrás de nada. Eles vão para o laboratório experimentar, porque eles já querem trabalhar no produto, seja lá ele o que for. Então, é interessante ver isso. O físico laboratorial tem uma visão e o físico teórico. Se você trouxer para cá um físico teórico, você vai amar ele. Eu faço até uma sugestão, a título de curiosidade, fazer de repente um levantamento das teses de doutorado na área de física, né? Porque dos que eu conheço, inclusive meus amigos, a maior parte eles estão trabalhando lá no eletromagnetismo, nos novos materiais, etc. E aí o que vai dar isso? Concretamente, depois a gente vê, né? E eles são os mais aplicados que tem na nossa universidade. Mas seria uma possibilidade. Eu queria complementar uma coisinha aqui que eu me senti incomodada de não ter feito antes, quando ele fez a provocação em relação ao Fundacentro, que a gente tem feito um esforço muito grande de agregar colegas novos também no projeto. Então, eu acho que é injusto não reconhecê-los aqui presentes. Por exemplo, foi o Alexandre que teve a ideia de criar aqui físico dos novos da Fundacentro. Foi ele que teve a ideia de criar 3 personagens para as histórias de quadrinho que dialogam, um o nanotivista, o outro o nanopessimista e o outro o interlocutor, para levar todas as ideias envolvidas no assunto, né? O Luiz Renato e a Maria de Fátima são os representantes do Ministério do Trabalho nessa comissão interministerial de nanotecnologia, né? E foi através deles que, na última reunião, a comissão resolveu convidar o DESAT e o DIESE para fazerem parte da comissão interministerial, que até então era praticamente todo chapa branca só,
a não ser a Confederação Nacional da Indústria, que foi convidada para fazer parte, não tinha contrapartida dos trabalhadores. Então, a presença deles foi bastante interessante, porque isso possibilitou, né? E as nossas duas novas colegas, que estão integrando no projeto, a Paula e a Cláudia, né, também são da turma nova, do último concurso da Fundacentro, e que também têm ajudado, começam a se integrar no projeto. E tem outras também que não puderam vir hoje, então a gente está fazendo um esforço muito grande no sentido de esse assunto continuar na Fundacentro, principalmente com os jovens, né, que a gente já está no final de carreira, para que eles tenham continuidade no trabalho, né. A tese do Luiz Renato com certeza vai sair um livro, que vai, inclusive, dar todo esse subsídio de discussão sobre Tenano, e é muito voltado exatamente à gestão de risco em laboratório de pesquisa. Então vai ser um subsídio bastante interessante, deve ficar pronto até o final do ano. Acho que ano que vem já tem um livrinho aí, livrinho não, né, Luiz? Um livrão, que está dando muito trabalho, que é a tese do Senado. Então a gente está procurando, né, fazer coisas e socializar. Nós estamos refazendo nossa página na Fundação também, de nanotecnologia, atualizando, que ficou bem parada, no sentido de colocar em português a maior parte das informações, justamente para que a gente atinja o Brasil, né? Essas questões da discussão de nano. O Alexandre poderia falar para os físicos. Eu sou licenciado em física, então também, assim como os físicos experimentais e os teóricos se brigam, né? Mas os licenciados nem entram na discussão. Mas o que eu posso dizer é que hoje a física teórica, ela é toda física moderna. A física moderna, a dimensão dela é mecânica quântica, daí para baixo, né? Então ela é toda nanotecnológica. E a física experimental, só um relato, eu fiquei 10 anos na USP e não ouvi falar de nanotecnologia. Passei por todos os laboratórios, não ouvi falar de nanotecnologia. 2 anos depois, entrei aqui no meu soma, falei, por que a física, por que a USP não está na tecnologia? Voltei lá tomar um café com o professor, para mim, professor, como é a USP, a física da USP não faz nanotecnologia? Ele falou, fazemos. Há quanto tempo? Há muitos anos. Eu falei, mas eu estava aqui, que falou? Ele falou, porque conforme mudou o edital, os editais de financiamento, a gente mudou o nome da nossa pesquisa para poder entrar no edital. E agora todo mundo é bio ou nano, né? Mas a pesquisa é a mesma, experimental, que a gente fazia e continua fazendo, vai continuar fazendo. Ele falou, se tiver uma palavra nova que surgir, a gente vai mudar. Se surgir o espectro tecnologia, a gente vai mudar, vai ressignificar o nosso programa de pesquisa para poder continuar tendo financiamento. Então tem que olhar direitinho o que é a pesquisa e olhar direitinho quem está financiando, olhar um pouquinho o histórico do pesquisador para ver um pouco o quanto a gente está misturando as coisas aí. Bem, quero agradecer aqui a presença persistente da plateia até o final do nosso segunda etapa do segundo curso. Agradecer ao professor Wilson, mais uma vez, né? Está colaborando com a gente, ao Guilherme Lenz, que propôs o curso ali para ser realizado e fez a palestra de ontem. E quero anunciar que amanhã estaremos aqui mais uma vez para começar, pretendemos começar no horário, às 9 horas. A nossa convidada Ana Viseu está aqui. Ela tem teve uma experiência bastante importante para nós, de trabalhar junto numa equipe de profissionais, de pesquisadores da nanotecnologia lá na Universidade de Cornell. Vai aqui contar a sua experiência e a sua perspectiva perante esse trabalho, que é bastante importante para a gente, que ainda não tivemos essa experiência aqui no Brasil, né? Então agradeço a todos e amanhã, sim, como diz a Sônia, me lembra bem, vou agradecer aqui mais uma vez quem está nos patrocinando, que é o CNPq, né? E também o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, espero vê-los aqui amanhã, às 9 horas, para dar sequência ao nosso seminário. Muito obrigado. Até amanhã.